Ele nunca desiste de nós. De modo nenhum. Aquele que o Pai me dá, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não desiste de nós. Isso é maravilhoso. Isso deve nos deixar felizes e com temor, né, do Senhor. Ele nunca vai desistir de nós. 2 princípios, de novo. Primeiro é que nós somos um presente do Pai para Jesus. O Pai nos deu para Cristo. A gente muitas vezes pensa que Cristo é um presente para nós, e isso é verdade, tá? Isso é verdade. Porém, nós não paramos para pensar que nós também somos um presente do Pai para Cristo. A gente vê lá em Isaías 53 que ele veria o fruto do penoso trabalho dele, a alma dele estaria satisfeita. E o segundo princípio, ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós. De modo nenhum. Aquele que o Pai me dá, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não desiste de nós. Isso é maravilhoso. Isso deve nos deixar felizes e com temor, né, do Senhor. Ele nunca vai desistir de nós. Versículo 38. Já estamos encerrando aqui. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus reafirma que faz a vontade do Pai. Em João 5, a gente fala muito disso, então eu não vou repetir aqui novamente, mas basicamente Jesus, ele agia não conforme a agenda, né, agenda terrena, mas conforme a agenda celestial, a agenda do Pai. E aí, versículo 39 e 40, vamos ver. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, versículo 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha só. Jesus veio para dar a vida eterna no Espírito e ressuscitar o nosso corpo no último dia como o ato final da nossa salvação. Primeiro, ele nos ressuscita no Espírito. Lá em Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Então, olha só. Primeiro, nós somos ressuscitados no Espírito. Mas esse corpo aqui, ele vai morrer. Deus ainda não resolveu o problema do corpo. Mas a promessa, né, de Jesus aqui é que além de ressuscitar o seu espírito, além de te dar a vida eterna hoje, ele também vai te ressuscitar o nosso corpo mortal naquele último dia. Esse é o ato final de Deus na nossa salvação. Então, de certa forma, nós podemos dizer que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos porque Deus já nos deu nova vida no Espírito. Estamos sendo salvos porque estamos em processo de santificação. Mas seremos salvos também porque naquele grande dia o Senhor nos ressuscitará. Os que estiverem vivos aqui na terra serão arrebatados, mas os que já tiverem partido em Cristo ressuscitarão com um novo corpo glorificado, um corpo sem pecado. Porque como Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 15, aquilo que é incorruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo que hoje é frágil, esse corpo que hoje é pecador, sujeito à doença, sujeito à morte, ele vai ser totalmente um corpo novo, um corpo eterno, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Vamos avançar aqui, versículo 41 e 42 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu, e diziam, não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como diz agora, desci do céu? Então, olha só, a murmuração dos judeus. A gente conhece que é o filho do Zé. O que ele está falando aí agora? O que ele está dizendo aí agora que ele desceu do céu? A gente conhece o endereço dele. Conhecemos um menino desde pequeno, ficou doido. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no primeiro dia. O que ele está falando é o seguinte, vir a Jesus era um fruto de uma revelação do Pai. A gente já mencionou aqui Mateus 16, quando Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e Jesus vira para Pedro e fala o seguinte, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi gente que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, só quem pode revelar a pessoa, a beleza de Cristo, é o Pai.
Porque, vamos ser sinceros, quem olhasse para aquele Galileu ia ver um homem comum. Mas quem olhasse com olhos espirituais veria o Filho do Deus vivo. Veria o Messias, o Cristo, o Verbo encarnado. Então, o que Jesus está dizendo é isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É necessário revelação do Pai. Por isso nós precisamos também, mesmo depois de convertidos, orar por mais revelação de Cristo. Precisamos ver Cristo. Precisamos contemplar Cristo.